Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 439. Um dia muito especial para o Brasil, dia de eleições, final da votação, segundo turno. Vamos orar pela pátria. Estivemos aqui durante toda a semana, desde domingo passado, todos os dias, várias vezes no dia, com irmãos queridos e amados, orando para que Deus opere um livramento no Brasil. Vamos cantar este hino, oração pela pátria, que seja o desejo de cada coração, amar ao Senhor, servir ao Senhor, orar pelo Brasil ao Senhor. Cantemos, 4, 3, 9. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai bendito, louvamos-te porque pudemos passar uma semana em oração aqui na Tua casa, Senhor. 3 vezes por dia, alguns dias até 4 vezes. Todos aqui que puderam vir, oramos, Senhor, intercedemos, clamamos ao Senhor. O povo das trevas, os filhos das trevas, estão trabalhando afoitamente. Certamente nesse dia estão vigiando também, Senhor, em cemitérios, em templos demoníacos, em suas maneiras pecaminosas de agir. Eles estão com foco na vitória, Senhor. E nós cristãos, muitas vezes estamos tão bem acomodados com as bênçãos que o Senhor nos dá, que nem nos apercebemos do perigo se avizinhando, Senhor. Pedimos, desperta no coração de cada irmão o prazer de orar, o prazer de suplicar, o prazer de interceder, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, e não somente falou, mas deu exemplo. Quantas vezes lemos na Tua palavra que Ele, despedido da multidão, subia ao monte para orar, passava a noite em oração, e Ele que é Deus, Ele que não precisava fazer isso, mas fez para que fosse exemplo em tudo para nós. Nem sempre estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes estamos tão felizes com as bênçãos que o Senhor nos concede, que nos esquecemos do abençoador. Senhor amado, antes que situação pior aconteça no Brasil, desperte no coração dos Teus filhos o prazer de estarmos aqui em oração. E assim como na igreja em Jerusalém, que fazia contínua oração, e o Senhor desbaratou o inimigo,
Pedro foi libertado da cadeia. Herodes foi devorado por bichos. A palavra do Senhor prosperava e progredia, porque havia contínua, constante oração. Hoje está havendo um movimento de desigrejados, porque está faltando compromisso, Senhor, está faltando oração. Desperta cada um de nós, e que não fiquemos esperando uns pelos outros. Olhemos para o Senhor Jesus Cristo, para o exemplo dele, e façamos como ele, Senhor. Pedimos a tua bênção para este dia, a votação em cada colégio eleitoral, a apuração. E, por favor, Senhor, pedimos que o Senhor não permita corrupção, que o Senhor não permita que maus intencionados dominem o Brasil. Clamamos ao Senhor, irmãos nossos no Brasil, irmãos nossos no exterior. Irmã Marilene lá na Bolívia está clamando ao Senhor, irmãos nossos em outros países, e a tua igreja em Jerusalém está firmada, em Israel, estão orando por nós aqui, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais zelosos e mais comprometidos. Aceite este culto que estamos prestando ao Senhor, cada participação especial. Pedimos pela tua palavra, Senhor, que vamos ouvir, o Senhor falando aos nossos corações e despertando, Senhor. Que não seja o teu servo falando, mas seja o teu Santo Espírito falando. E, ó Deus, abre os ouvidos, abre os corações. Muitas vezes há um descuido na casa do Senhor. Muitas pessoas ouvem e logo se esquecem. Ajuda, Senhor, a ouvirmos com atenção e mudarmos de vida, mudarmos de atitude, deixarmos o Teu Santo Espírito trabalhar em nós, o Senhor nos moldar. É a hora final, é a hora do arrebatamento, é a hora de estarmos trabalhando, vigilantes para não ficarmos para trás. Oramos pelos nossos irmãos que estão trabalhando hoje nos colégios eleitorais. Vários irmãos não podem estar conosco por este motivo. Alguns irmãos enfermos também, entre eles a nossa amada irmã Marli, irmão Moacir cuidando dela. Continue a completar o restabelecimento na vida da tua serva. Irmã Andréia também cuidando da sua mãe, que passou por cirurgia durante a semana. Oramos por todos eles, Senhor. E permita que não haja nenhum irmão nesse momento dormindo, descuidado, indiferente, frio, apático. Ajuda, Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
queridos e amados irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, leremos do versículo 1 ao versículo 8. Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. A parábola do mordomo infiel. Mas o que é isso? O que nós podemos aprender com os infiéis? Será que podemos aprender? Quero me perdoar, amada irmã Ceci, que prazer de vê-la também. O rosto é tão familiar que agora só que eu pude observar uma família tão bonita, verde e amarela ali, que bênção, louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso meio. O que nós podemos aprender com os infiéis? Podemos aprender alguma coisa? Olha que lição o Senhor Jesus nos dá. Olha que lição o Senhor Jesus nos dá, olhando para o mordomo infiel. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que eu farei? Pois que meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que eu vou fazer, para que, quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse ele: toma a tua obrigação, e assentando-se já, escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Uma triste realidade, mas uma lição para nós. O mordomo injusto estava preocupado com o futuro dele. E os cristãos brasileiros? O Senhor Jesus falou: os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. O Senhor Jesus não está incentivando nem apoiando a desonestidade, que isso fique bem claro. O homem era injusto, ele continuava sendo injusto, mas ele estava preocupado com o futuro, e é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Ele não está apoiando a desonestidade, por favor, não seja desonesto. Mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos prudentes. Olhemos para esse homem e sejamos prudentes. Os filhos das trevas estão preocupados com os seus corpos. Que eu vou comer amanhã. O meu patrão vai me dispensar. Já sei. Eu eu não tenho coragem de mendigar. Eu não sei cavar. Eu já sei. Eu vou ser amigo dessas pessoas, porque quando eu não tiver mais dinheiro, esse vai me receber. Eu fui bonzinho com ele, eu fui bonzinho com aquele, eu me preocupei com ele, aí eles vão me receber, eu não vou passar necessidade. Eles estão preocupados com os seus corpos, porque os filhos da luz não estão preocupados com as suas almas. É isso que o Senhor Jesus quer nos dizer. Os filhos das trevas estão preocupados com aquilo que é de interesse deles. Qual é o seu interesse, irmão? É apenas nessa terra? Então você não é espiritual, você é terráqueo. Nós devemos estar preocupados com o futuro. Os mundanos estão preocupados com as suas coisas terrenas. De verdade, queridos irmãos, eu me cansei de receber vídeos de pessoas preocupadas com os macumbeiros, subindo em monte, queimando isso, queimando aquilo, indo em cemitérios e derramando sangue. Eu me enojei, eu já nem via mais. Porque eu não estou preocupado com isso. Essa não é a minha preocupação. Se é a sua, por favor, está errado. Nosso cuidado deve ser com o futuro, como o Senhor Jesus falou. Sejamos prudentes como os filhos das trevas são.
Os filhos das trevas estão trabalhando. Nós, como servos de Deus, não podemos ficar atrás deles. O Senhor Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos que fazer melhor do que as trevas estão fazendo. Que as trevas estavam no cemitério? Estavam. Que as trevas estavam subindo nos montes? Estavam. Matando animais, derramando sangue? Estavam. Ninguém precisa ser ingênuo a respeito disso, nem precisa se assustar com isso. Eles sempre fizeram isso. Não é de hoje. Se você ler na Bíblia, hoje está até melhor do que no passado. No passado pegavam os próprios filhos e matavam os próprios filhos, queimavam a Moloque, queimavam a Baal. No passado foi até pior. Mas os filhos da luz devem ser prudentes. O Senhor Jesus fala essa triste realidade. Ele está olhando para todos nós, Ele está falando isso de nós também. Lamentavelmente os macumbeiros estão adiantados na frente de vocês. Peço permissão para minha amada irmã Grace. Quando fomos ao casamento dela, no ano passado, em tempos de pandemia, as igrejas paradas, os cristãos com medo, não segue protocolo. Aí fomos lá para o casamento dela, lá nos confins de Piraquara, uma chácara, um lugar de chácaras lindas. Chegamos lá, um paraíso. Mas eu e a Larissa, ao descermos do carro, bum, 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 bum. Já vimos, o terreiro de um banco. O dono da chácara, parente da irmã Grace, veio conversar conosco e ele já foi falando: estão vendo esse barulho? Estou lá, só atravessar a rua do outro lado. Carros, os carros mais luxuosos que vocês puderem imaginar. E carros, a estrada cheia de carros. E o dono da chácara, parente da irmã Grace, falou: eles não pararam nem durante a pandemia. A justiça das trevas, as obras do pessoal das trevas está na frente da justiça dos filhos da luz. Eles não pararam, eles não tinham medo de se contaminar, eles não fecharam as portas. E o dono da chácara falou: eles começam meio-dia e vão até tarde da noite. Não era verdade, irmã Grace, no casamento dela? A tarde inteira, a noite inteira, pulando e falando aquelas coisas horríveis, e não se cansam. Eles estão trabalhando, porque nós cristãos não. O Senhor Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles estão numa causa perdida e nós numa causa eterna, queridos irmãos. Eles estão preocupados com o terreno, com o imediato, com seus corpos. Nós devemos estar preocupados com as nossas almas. 3 lições, queridos irmãos, que nós devemos aprender com essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é não termos conformismo. Não termos conformismo, queridos. Se os filhos das trevas estão trabalhando tanto, eles não estão conformados com a situação. Ou eles não estariam trabalhando. Eles não estariam trabalhando se eles estivessem conformados. Por outro lado, os ditos cristãos estão conformados, e isso não é de hoje. Eu leio muito, com muita frequência, e medito muito na noite derradeira do Senhor Jesus Cristo aqui, antes da crucificação. Era bom nós lermos com mais frequência a agonia do Senhor Jesus Cristo no Getsemane. O Senhor Jesus Cristo foi lá com seus amigos mais íntimos, com seus discípulos mais próximos. E o Senhor Jesus falou para eles. Por favor, abra a sua Bíblia para Lucas, capítulo 22. Abra a sua Bíblia para Lucas, capítulo 22. Logo para frente de onde nós lemos. Capítulo 22, os versículos 45 e 46. Lucas, capítulo 22, versículos 45 e 46. O Senhor Jesus em agonia, o Senhor Jesus suando sangue. Já falei para os irmãos, quando Deus nos permitiu o privilégio de estarmos lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, eu já tinha ouvido uma irmã cantando sobre qual dessas pedras o sangue dele escorreu. O sangue dele não escorreu só na cruz, já estava escorrendo lá no jardim do Getsemane. O seu suor, a agonia dele era tão grande que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. E eu passando por lá, passei com muito respeito.
olhando para aquelas pedras, qual destas pedras ele se reclinou? Chorou, suou, sangrou por mim e por você. Não sei quanto a você, mas me dá um mal-estar tão grande, porque em Lucas diz que ele fez isso 2 vezes, mas em Mateus diz que ele fez isso 3 vezes. Falou para os discípulos: fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem. E foi a distância de um tiro de pedra, orou, clamou, suplicou, voltou, encontrou os discípulos como? Dormindo. Enquanto os macumbeiros trabalhando. Os filhos da luz faltando com a perseverança, no seu conformismo. O Senhor Jesus fala aqui nesses 2 versículos, 45 e 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Por acaso o Senhor Jesus não perguntou para você durante essa semana: por quê? Por que você não está orando? Por quê? Os filhos das trevas estão trabalhando. Eles estão subindo nos montes. Eles estão indo nos cemitérios. Eles estão indo nos terrenos de macumba. Passam a tarde inteira, a noite inteira, batucando, pulando, cansando-se, exasperando. E os filhos da luz, porque vocês não podem? Porque vocês não são um pouquinho mais prudentes do que os filhos das trevas? Por quê? Por causa do conformismo. É por causa do conformismo. Eles estavam ali consumidos pela tristeza e deixaram passar uma oportunidade tão grande. O Brasil está numa encruzilhada, queridos irmãos. O Brasil está. E ontem, conversando com o irmão lá do Recife, eu perguntei: irmão, como é a situação lá? Ele falou: pastor, a ignorância é tremenda. As pessoas votam na esquerda porque recebem isso, porque recebem aquilo. Eu falei: e os pastores não falam que o cristão não deve votar em partido que apoia o homossexualismo? Mas os pastores não falam que o cristão nunca, jamais poderá votar em partidos que apoiam o homossexualismo, aborto, drogas, essas coisas? Eles não falam. Conformismo. Não tem medo de falar a coragem, não tem medo. Temos que ter coragem, como o Senhor Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Irmãos, é hora de acordar. É hora de clamar ao Senhor: Senhor. E como eu sempre digo, não tem presidente perfeito nem no Brasil, nem no mundo, não tem. Mas nós não podemos apoiar quem faz aquilo abertamente, descaradamente, contra a palavra do Senhor. Que falou que tem parte com o demônio. Se você votar numa pessoa dessa, desculpe, mas você vai responder diante do Senhor. Responder diante do Senhor. Não há presidente perfeito nem no Brasil nem no mundo, mas nós não podemos votar em quem defende a morte, quem defende aquilo que é contra a palavra do Senhor. Nós sabemos qual é a vontade do Senhor. Ele quer que nós estejamos orando como o Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês não podem orar nenhuma hora. Em Mateus ele falou para Pedro: Pedro, você não pode vigiar comigo nenhuma hora. Irmãos, não vamos nos conformar. O conformismo é terrível. O conformismo leva as pessoas a uma situação de apatia. Tanto faz, para mim tanto faz se entrar um, se entrar outro. Apatia, ignorância, indiferença espiritual. Durante a semana, Larissa e eu vimos um programa sobre a República Tcheca. Um casal de brasileiros visitando as catedrais. Catedrais imensas, maravilhosas, lindas, verdadeiras obras de arte. Não sei se passou recentemente pela República Tcheca também, foi? Foi programa. Aí, vejam só, esse casal brasileiro, eles não são cristãos, mas eles impactados que 90% da República Tcheca são assim. E nos últimos 10 anos passou de 60% para 90% de. Em apenas 10 anos passou de 60% para 90% de ateus na República Tcheca. E não só lá, é o espelho da Europa, que no passado foi o continente cristão, e hoje templos virando bares, virando boates, virando canais de televisão.
Esteve conosco em julho no congresso em Varpo, pastor da Letônia, e o templo onde ele hoje é pastor, por mais de 50 anos, foi tomado dos cristãos e virou um canal de televisão. Era um lugar privilegiado da cidade, uma torre alta, usaram para televisão. E não é só lá, queridos irmãos. Em Santa Felicidade há um lugar chamado Bar, Igrejinhas Bar. Era um templo, hoje é um por causa do conformismo. Nós devemos orar, cristãos devemos ficar em vigilância, em oração, clamando ao Senhor, e para que haja união em nosso meio. Os cristãos estão desunidos demais, vêm para a igreja para reparar o que os outros vão falar, que vão fazer. Isso não é cristianismo. Devemos aqui orar, clamando ao Senhor: Senhor, a hora é avançada, o Senhor Jesus vem nos buscar em breve, e há um conformismo muito grande. Senhor, que vergonha, nós não somos tão prudentes como deveríamos ser. O pessoal das trevas está trabalhando, e nós, Senhor, que vergonha. Perdoa, Senhor. Qual foi o versículo que ouvimos na semana do domingo passado à noite no culto? Qual foi o versículo? E que foi repetido todos os cultos durante a semana. Qual foi? Segundo Crônicas 7,14. Vamos falar de novo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e eu buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Por quê? Não está familiarizado com a palavra do Senhor. Enquanto isso, vá num terreiro de Umbanda para ver o que eles estão fazendo. Eles cantam de cor, eles não têm o inário, eles cantam de cor aquelas melodias diabólicas deles, e repetem e falam e levam aquilo a sério. Irmãos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me perdoe, eu estou me humilhando perante o Senhor. Senhor, me ajude a parar de ter olhos maus. A Bíblia diz: tudo é impuro para os impuros. Para os impuros tudo é impuro. A oração do irmão é impura, tudo é impuro, porque nós somos impuros. Vamos pedir ao Senhor: nos purifique, Senhor, nos purifique, perdoe, nós falhamos. Quem se humilhar, diz o Senhor, quem se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua vida. Em segundo lugar, a indiferença. Além de se conformar, a indiferença também dos discípulos, no passado e hoje também. Leio novamente Lucas 22, 45 e 46. E levantando-se o Senhor Jesus, imagine o nosso mestre amado, com lágrimas, com suor e com sangue escorrendo. Ainda não tinha sido cuspido, ainda não. Ainda não tinha sido esbofeteado, ainda não. Ainda não tinham colocado a coroa de espinhos na cabeça dele, não. Ainda não tinham pegado canas e batido na coroa de espinhos, enterrando os espinhos na cabeça dele, ainda não. Ainda não tinham colocado os cravos nas mãos e nos pés, ainda não. Ainda não tinham açoitado ele, não. Mas ele já estava sangrando. Como Pedro, dormindo, olhou para o Senhor Jesus com um suor de lágrimas, de sangue. Como ele olhou para o Senhor? Não se impactou, por causa da indiferença. Não lhe causa impressão pensar no que o Senhor Jesus passou por nós, o sofrimento que ele passou, sendo que ele não precisava. Ele trocou a adoração dos anjos pelo desprezo dos homens. Ele trocou o trono por uma cruz. Ele trocou uma coroa de ouro por uma coroa de espinho. Isso não lhe impressiona? Que indiferença é essa? Que indiferença é essa? Você não pode ver. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E o Senhor Jesus avisou que quando ele voltar, ele vai encontrar como? A igreja dormindo. Ele vai encontrar o pessoal das trevas trabalhando no cemitério, derramando sangue, matando crianças, fazendo horrores, incentivando ideologia de gênero, incentivando aborto. 50 milhões de criancinhas são retalhadas no ventre de suas mães por ano. 50 milhões.
É como se esvaziasse o sul do Brasil uma vez, esvazia o sul do Brasil segunda vez, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 25 milhões. São 2 vezes esvaziado o sul do Brasil por ano de criancinhas mortas no ventre de sua. Mas às vezes estamos indiferentes. Não é minha família, não é meu filho, eu estou ganhando bem, eu tenho uma casa boa, para que eu vou me preocupar se vem esse, se vem aquele? Indiferença. A indiferença levou o Senhor Jesus, falou, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos. Para ir para a igreja é uma dificuldade, tem tantos atrativos, mas para as coisas do mundo, o Brasil está em agonia. O Senhor Jesus estava em agonia, enquanto os discípulos deveriam estar orando e consolando o Senhor Jesus Cristo e incentivando o Senhor. O Senhor veio para esta hora, Senhor, nós estaremos aqui do seu lado. Eles dormiram e veio um anjo do céu para o consolar. Veio um anjo do céu, porque os discípulos estavam dormindo. O Brasil está em agonia, queridos irmãos. O Brasil está em agonia. Se você não se preocupa com isso, a indiferença tomou conta do seu coração, siga em frente. Mas se você não quer ser como o que o Senhor Jesus falou, que os infiéis estão dando mais exemplo do que os fiéis, vamos clamar ao Senhor. Eu me alegrei muito durante a semana de ouvir irmãos que nunca tinham orado na casa do Senhor, e durante a semana levantaram a voz em oração. Fiquei feliz ao ouvir criancinhas, infantil 5 aninhos. Irmã Simônia falou para eles, vamos escolher 3 para orar por dia. Eles chegaram aqui, todos eles queriam orar, não faltaram um dia sequer, subiam com alegria. O 8º ano, eu formo fila com eles todos os dias lá embaixo, momento cívico. O 8º ano, um dia tinha a primeira aula de artes, e eles pediram, pastor, nós podemos subir para orar? O 8º ano, 13 anos. Eu falei, se vocês tiverem interesse de orar, podem subir. Foram falar com a professora falou, claro, vamos subir lá. Mas quando eles chegaram aqui, nós já estávamos ajoelhados e orando. Os irmãos que estavam aqui podem confirmar, eles entraram no maior silêncio que não dava nem para perceber, se ajoelharam para clamar ao Senhor. Adolescentes. E os adolescentes sabem que se nós, os mais velhos, não clamarmos ao Senhor, quem vai sofrer mais será? Há 2 domingos atrás, eu falei de uma reportagem da revista Veja. Até admirei a revista Veja, tendenciosa e de esquerda, colocar essa reportagem. A revista Veja mostrando de jovens nos Estados Unidos, que quando tinham 12, 13, 14 anos, foram doutrinados para fazer a mudança de gênero. Eram meninas se transformaram em meninos, meninos se transformaram em meninas, fizeram cirurgia com 12, 13, 14 anos. Hoje com 22 estão arrependidos, estão em depressão e falando assim, por que vocês não falaram? Por que vocês não falaram? Por que não tiveram coragem? Hoje nós estamos nessa vida desgraçada e vocês não falaram. E ainda disseram assim, nós somos os psicólogos, e eles trataram a causa superficial. Irmãos, é hora de acordarmos e não ficarmos indiferentes, e não fazermos como os discípulos do jardim do Getsemane, e sim orar, e sim buscar ao Senhor. Enquanto os filhos da luz dormiam, o que acontecia com os filhos das trevas? É exatamente o que está acontecendo agora. Enquanto Pedro, Tiago e João, os mais íntimos do Senhor Jesus, estavam dormindo, o traidor estava trabalhando. Onde estava Judas, queridos irmãos? Dormindo é que ele não está. Dormindo é que ele não está. E é interessante como esse pessoal é uma multidão, como hoje no Brasil também. Por favor, leia agora comigo Lucas 22, versículo 46. E estando ele ainda a falar, surgiu... não foi só Judas, né? Não foi só Judas. Não foi só Judas, foi uma multidão. Surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegando-se a Jesus para o beijar. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Qualquer semelhança com o que aconteceu aqui, com o que está acontecendo hoje no Brasil, não é mera coincidência. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, disse o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os discípulos deveriam estar ali orando, o Senhor Jesus falou 3 vezes: fiquem aqui, vigiem e orem. Eles desobedeceram. Já Judas, com uma multidão, estavam trabalhando, era madrugada. Se tinha sono para um, tinha sono para outro. Se tinha canseira para um, tinha canseira para outro. Mas o Judas estava focado no que ele queria fazer. E os cristãos? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Em último lugar, queridos irmãos, o que mais me entristece é a desobediência. A Bíblia diz: o que mais agrada ao Senhor, o que é? A obediência. Está claro, o que mais agrada ao Senhor é a obediência. Mas, em terceiro lugar, a desobediência dos discípulos é de chamar a nossa atenção. Por isso o Senhor Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Anás e Caifás falaram assim para os seus servos e para Judas: vão lá e prendam o mestre. E eles foram e prenderam o mestre. Judas e a multidão obedeceu a voz de um homem. E os discípulos obedeceram a voz do sumo sacerdote. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. Pois é, mas os filhos das trevas estão obedecendo. Os filhos das trevas estão obedecendo. Vamos para o cemitério? Vamos. Vamos subir o monte? Vamos. Vamos na Graciosa matar frango? Vamos. Tem irmãos aqui que já viram essa cena. Tem irmãos que já viram. Não pense que isso é brincadeira, irmãos. Conversei com o nosso amado irmão Dr. Pedro durante a semana. Ele não está hoje aqui porque está trabalhando. Mas, quando nós o conhecemos, o filhinho estudando aqui na escola, sua esposa, a irmã Eliane, falou: pastor, ele está muito enfermo, tumor no intestino, mas ele não confia em ninguém, não confia nem em médicos, não confia em nada nem em ninguém. Era uma pessoa rude, difícil. Chamamos em casa para conversar, e meus irmãos, tem vários irmãos aqui que já comeram pizza lá em casa. É tão simples de fazer, tão fácil de fazer. Tem um forno a lenha lá. Primeiramente eu monto a lenha para acender o forno, tem que ficar por 2 horas para esquentar bem. Enquanto o forno está esquentando, eu vou preparar a massa, vou fazer as coisas, os ingredientes, para quando o forno estiver pronto, coloca a pizza lá dentro e assa rapidinho. E eu já fiz isso com tantos irmãos aqui e é sempre um prazer, uma alegria muito grande. Se eu não fiz com você, não me perdoe, o tempo às vezes não dá para atender a tudo e a todos. E convidamos o irmão Pedro, a irmã Eliane e o Pedro. Meus irmãos, nada dava certo. O que eu já fazia há tantos anos, tão simples, não acendia o fogo. Não acendia o fogo. A massa eu não conseguia acertar. Nada dava certo, eu não conseguia fazer. Nós marcamos o horário, ia chegando perto do horário e nada dava, o fogo não acendia. O fogo não acendia. A massa não dava certo. Fui lá fora, nunca tinha passado lá por casa uma correção de formigas. Já viram correção de formigas? São milhões, bilhões talvez de formigas passando. Nunca tinha passado. Ou estava passando ali por casa, me subiram pela perna, começaram a me morder. Nada dava certo. Chegando a hora deles chegar, nada dava certo. Domingo que vem, possivelmente, o irmão Pedro estará. Perguntem. Eles chegaram e não tinham conseguido nem acender o fogo. E eu clamando: Senhor, misericórdia. Irmão Pedro, ele se meteu nas piores coisas das trevas que você possa imaginar. Ele estava metido com todas essas coisas horrorosas das trevas. Irmão Jorge conhece ele muito. Irmã Carol, irmão Marco, conhecem ele muito. Eles chegaram lá em casa e eu me coçando, porque as formigas estavam me picando. Eu sentado na sala não tinha conseguido fazer nada, nem o fogo. E eu clamando: Senhor,
que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe. Eu sabia que era a guerra das trevas contra a luz. Essa guerra, você entende que é essa guerra? Você está nessa guerra? De que lado você está nessa guerra? Não existe um campo neutro, ou você está de um lado ou está do outro, mas os filhos das trevas são mais prudentes. Cuidado, cuidado. Irmão, você que vem aqui na igreja só para sentar ou só para ouvir e depois sair julgando, cuidado, está no lado errado. Está do lado errado. Eu falei, doutor Pedro, doutora Eliane, olha, expliquei para eles a situação. Mas eu orando, clamei ao Senhor. Aí fui lá fora de novo, enquanto a Larissa ficou com eles lá na sala, risquei o fósforo e Deus fez pegar aquele. E peguei aquela massa e amassei de novo. Esqueci de colocar o sal, mas foi a única coisa que ficou faltando. O resto, não sei se para me agradar, mas eles disseram que gostaram. E são salvos hoje, estão servindo ao Senhor aqui na casa do Senhor. Ore sempre. Aí a irmã Eliane chorando, percebendo que ia ficar viúva logo, porque ele 2 anos com tumor no intestino. Depois converse com o nosso amado irmão Dr. Pedro, que é oncologista, para ver se isso não é um milagre do Senhor. E aí falamos, irmão Pedro, Dr. Pedro, vamos lá, nosso amado irmão Dr. Jorge é um servo de Deus. Eu não confio nele. E foi lá, foi grosseiro para o irmão Pedro, irmão Jorge. O que é você? Já foi chegando assim, irmão Pedro, aquele amor, aquela paciência de um servo do Senhor. Senta aqui, vamos conversar. Fez o tratamento, fez a cirurgia. Nosso amado irmão Dr. Jorge foi um instrumento na mão. Mas foi Deus que fez a cura. Já são mais de 5 anos, né, irmão? Mais de 5, irmão Jorge, mais de 5. É as trevas contra nós. Você entende isso, querido? Entende? Mas será que as trevas estão sendo mais prudentes do que nós, queridos? Não seria uma vergonha para nós perdermos para as trevas? Eles estão trabalhando, eles estão focados. Onde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Eles estão trabalhando pelo corpo, nós devemos trabalhar pela alma. Servir ao Senhor. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Ele morreu para que pagasse pelos nossos pecados. Ele se esqueceu do que nós fizemos, para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez. Ainda bem que Ele se esqueceu do que nós fizemos, porque nós pecamos, mas não vamos esquecer do que Ele fez, ou seja, deu a sua vida por nós. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, como igreja. Que esta palavra de Lucas 16, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, não se aplique na sua vida, nem na minha vida, nem na vida dessa igreja. Portanto, vamos acordar, irmãos. Vocês não podem orar comigo nem 1 hora? É a pergunta do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu vou ficar aqui depois do culto e vou orar ao Senhor. Quem puder ficar 1 hora, meia hora, 15 minutos, 5 minutos, vamos clamar, vamos orar, vamos passar a tarde em oração, porque a igreja de Jerusalém orou, e o que aconteceu? Leia em Atos, você vai ver. Pedro foi libertado da cadeia, os soldados foram justiçados, Herodes foi comido de bichos. Já pensou? Ele foi comido de bichos, e a palavra de Deus diz, a palavra em Atos, a palavra de Deus crescia e prosperava. Por quê? Faziam constante oração. Vamos orar, não vamos brincar. Vida cristã não é parquinho de diversão, vida cristã é campo de batalha, e é uma batalha renhida, mas há uma coroa de justiça esperando por você lá no céu. Irmão, fixe nesta coroa. Eu tenho uma coroa esperando por mim lá no céu, e não vou brincar, vou levar a sério. Se outros não levam a sério, não me importa, mas nós vamos ser fiéis, nós vamos ser obedientes e vamos servir ao Senhor. Bom, que Deus abençoe. Amém. Te rogamos, ó
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, uma palavra dura, uma realidade triste, Senhor. É vergonhoso para nós sabermos que o povo das trevas está trabalhando, está mentindo, está enganando até muita gente simplória dentro das igrejas, Senhor, que vota acreditando nas mentiras. Mentira é do inimigo. Ele é mentiroso, o pai da mentira, tentou mentir até para o próprio Senhor Jesus Cristo, para a verdade encarnada. Ele não tem vergonha de mentir. Mas ajuda-nos a estarmos bem íntimos com o Senhor e com a Tua palavra, para que possamos detectar com facilidade as mentiras do inimigo. Ele não brinca, ele não perde tempo, ele não está descansando, ele está trabalhando. Sabe que tem pouco tempo, e como diz em Apocalipse, ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Nós estamos no alvo dele, Senhor, mas nós também somos alvo do Teu amor. Então o Senhor é que nos protege da mira do inimigo, é o Senhor que nos guarda, se estivermos juntos do rebanho. O lobo não tem poder para atacar o rebanho unido, mas ataca as ovelhas descuidadas, as ovelhas que faltam, as ovelhas que se ausentam, as ovelhas que não participam na comunhão. Estas são presas do inimigo com facilidade. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos mais prudentes do que os filhos das trevas, estarmos juntos do bom pastor, vigilantes, orando, trabalhando. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde aos amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Deus.